Nós precisamos do encontro com Deus. Nós necessitamos. O ser humano, ele necessita de Deus. É tão certo que ele necessita de Deus que existe, as pessoas, elas no decorrer dos anos, de milhares de anos, elas sempre buscam o lado espiritual. Se nós sentimos falta de um lado espiritual ou algo espiritual mexe com o nosso eu, né, com as nossas vidas, então com certeza existe uma conexão entre o físico e o espiritual. E Deus, ele quer trazer para nós uma aliança que foi feita conosco lá no Jardim do Éden, que foi perdida quando houve o pecado de Adão e de Eva. Quando eles pecaram, que eles saíram do Éden, eles quebraram esse laço. E o Senhor, ele deseja refazer esse laço com o seu povo. É tanto que no decorrer dos anos, depois de tudo isso que aconteceu, Deus teve vários momentos que ele tentou refazer essa aliança. Mas o homem, por ter uma natureza pecaminosa, e acaba se afastando de Deus, esquecendo de Deus, e muitas vezes existe aqueles que clamam a Deus, mas que não conseguem manter aquela corrente, né? Que é o laço espiritual, né? O elo que existe entre o homem e Deus, o homem e Deus, que foi perdido, né? Que foi perdido. E como é que esse elo é restaurado? É através da nossa oração, da nossa busca por Deus. Quando Jesus disse que o Espírito Santo ia vir após ele para poder fazer a mediação, exatamente o Espírito Santo, ele estava vindo para poder fazer esse elo que foi perdido no passado. É tanto que o Espírito Santo, o que é que ele faz? Ele é mediador entre o homem e Deus. E um detalhe que a Bíblia também fala, que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque nós não sabemos orar como convém. A gente ora a Deus, mas não sabemos orar da forma certa. Então, quem é que vai fazer essa nossa ligação com Deus? O Espírito Santo. Isso é o elo que Deus restaurou, né, através de Jesus Cristo. Ele tirou a distância e aproximou. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo está em nós, dentro de nós. E esse elo é o que nos liga a Deus. Então, nós temos essa necessidade de buscar a Deus, mas essa necessidade, ela acontece de forma íntima, de forma mais íntima. E como é que isso acontece? Aí está o segredo, né? Quando é que a gente consegue ter esse elo com Deus? Quando nós passamos a buscar Deus em secreto, né? Na intimidade, isolado. Jesus ensinou como fazer isso. Ele disse que quando você quiser falar com o Pai, você não precisa pegar e orar em voz alta para mostrar às pessoas que você está orando, como faziam os fariseus. Iam para as praças, mostrar quando estavam em jejum, com a cara feia, todo desarrumado, e ali ficavam clamando. Ele não queria, na verdade, que as pessoas se apresentassem como se dissesse assim, olha aqui, eu tô clamando a Deus, eu estou buscando a Deus. Não era isso que Deus queria. Queria que o homem tivesse no secreto, ou seja, fosse para um quarto, ou ficar um pouco mais distante, pedindo que a Deus em intercessão. É particular. Jesus, ele tinha esse desejo de fazer com que as pessoas tivessem um contato com Deus. Ele estava ensinando, olha, quando tu tiver necessidade de falar com o Pai, tu não precisa ficar pegando e aparecendo no meio de todo mundo, gritando, falando alto, falando bonito, dizendo frases bonitas, não. Você precisa estar no cantinho ali, isolado, esquece que tem gente à sua volta, vai para um cantinho sozinho e começa a falar ao Pai em secreto. Por isso que ele falou para aquela mulher que os verdadeiros adoradores iam adorar Ele em espírito e em verdade. Deus não está interessado em palavras bonitas, e nem que você fale certo. Você pode falar errado. Por quê? Porque nós temos um mediador, que é o Espírito Santo. Ele faz a ponte entre nós e Deus, porque é Ele que intercede ao Pai
com gemidos inexprimíveis, porque o Espírito Santo conhece o que está dentro, porque ele vem de dentro. A palavra de Deus diz que o que contamina o homem não é o que entra, mas o que sai. Então, o que sai também é bênção, gente. Se de mim sai a expressão, o desejo, a fala diretamente com o Pai, querendo expressar a Deus o seu coração, o Espírito Santo ele vai intermediar essa conversa. E ele vai falar com o Pai exatamente com o sentimento que está no teu coração. Então, se você está desesperado, o Espírito Santo é como se fosse o intérprete. Ele interpreta a sua oração exatamente o quê? De uma forma que Deus entenda o que você está falando. Não que Deus não entenda, né? Eu estou dizendo que o Espírito Santo intercede. E ele intercede a você porque ele sabe o que está passando no seu coração. Ele gosta de intimidade, porque ele quer que você seja ousado. E ele lhe ensina a ser ousado através das suas orações. Você tem um contato, você tem intimidade. Eu pergunto a vocês, né? Quando vocês querem alguma coisa, falar com alguém, vocês falar alguma coisa, um segredo, alguma coisa, você vai falar no meio das pessoas? Quando você tem uma ideia que vai mudar a sua vida, você vai pegar e contar para as pessoas que estão à sua volta. Você vai procurar alguém que você confia. Quando eu estou precisando de Deus, que eu quero falar com Ele, eu vou buscar quem? Eu vou buscar o Pai, a Deus, em secreto. Porque eu quero falar com Ele, porque é Ele que vai me escutar e é Ele que vai interceder por mim. Então, ainda que eu esteja bem, ainda que a vida esteja maravilhosa, eu necessito falar para Ele, Senhor, obrigado por tudo que eu estou vivendo. Eu agradeço a Deus por tudo que eu estou vivendo, porque é importante. Isso se chama intimidade. Quando eu tenho um amigo, quando eu encontro um amigo, o que é que eu vou fazer? Eu vou falar para ele aquilo que eu estou sentindo. Seja bom, seja ruim, eu estou falando para aquele amigo. Então o Senhor, Ele quer essa intimidade com a gente. Ele quer que a gente estejamos exatamente falando para Ele aquilo que tem no coração. Jesus se compadecia das pessoas que estavam seguindo Ele. Muitos ali só queriam um alimento, porque estavam passando fome. Aí Jesus vinha para poder dar o quê? Dar eles um conforto, dizer, olha, existe esperança. O Pai me mandou para que a gente pudesse mudar a realidade de vocês. Eles queriam um governo humano, mas o Senhor veio para implantar um governo muito maior do que o humano. Porque muitas pessoas não sabem o que é buscar o Espírito Santo. Simplesmente elas acham que o Espírito Santo é de Deus, mas não sabem como chegar até o Espírito Santo. Né? Não sabe como resolver um problema espiritual. Às vezes a pessoa está sendo atacada espiritualmente por demônios, está sendo atacada e as pessoas não sabem como lidar com a situação, está sofrendo. Né? E isso não quer dizer que eu também não seja atacado, mas eu busco ao Senhor e da forma que eu tenho buscado, Deus tem me respondido. Então, eu estou compartilhando com vocês aquilo que Deus faz na minha vida. Então, buscar a Deus, muitas vezes é necessário que você busque Ele mais na intimidade, sozinho, porque só você e Deus é mais fácil você abrir o seu coração. Tem coisas que eu só falo para Deus, eu não falo para ninguém. Por quê? Porque eu preciso dessa intimidade. Então, eu uso alguns momentos para isso, para poder falar com Deus quando eu estou dirigindo. Se vocês buscarem verdadeiramente o Senhor em intimidade, você vai ver que vai mudar muita coisa na vida de vocês. Façam uma prova com Deus, coloque diante de Deus, fale para Ele na sua intimidade com Ele, tira um momento ali, 5, 10 minutos, se você não tem aquele costume de orar muito tempo, tira 5, 10 minutos e diz, Senhor, eu quero um encontro verdadeiro contigo, eu quero me encontrar contigo, eu quero ter uma intimidade maior com o Senhor. Apresenta a Deus, faz prova a Deus. Senhor, se o Senhor mudar isso na minha vida, eu vou fazer isso. Não porque é troca, mas por gratidão. Não é por troca. Deus não precisa nada seu, gente. Ele só precisa da sua atenção.